Então, voltando, gente, essas duas primeiras funções aqui, os ácidos e bases, os ácidos liberam íon H+, e as bases liberam os íons OH-, tá certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, na dissolução dessa base aqui. Quando eu tenho ela em água, eu libero Na+ e OH-. E essa característica aqui, ó, essa liberação de OH+ e essa liberação de OH- induzem a identificar que esse composto é um ácido e esse composto é uma base, tá certo? Uma das formas da gente identificar esses compostos é através da análise da fórmula, da equação, da fórmula dessa molécula. Os ácidos, eles são corrosivos, de sabor azedo e bons condutores. Os bons condutores são ácidos fortes. A grande maioria dos ácidos fortes são os bons condutores de energia. E as bases é de sabor adstringente. A gente tem duas características, essas duas escalas aqui, ó, o POH, que é uma escala menos conhecida, e o pH. O pH é uma escala que a gente conhece bem. Essas duas escalas aqui, elas servem justamente para identificar a força de uma base ou de um ácido. Quanto maior o pH, então quanto mais próximo de 14 for o pH de uma determinada substância, mais básica essa substância é. E quanto mais próximo de 14, mais forte é essa base. Que a gente vai ver que a gente tem bases fracas, ácidos fortes, ácidos fracos, bases fracas, bases fortes. Então, a gente pode identificar essa força dessa base também através do valor do pH dela. Se ela for ali uma base de pH por volta de 8, ela é já uma base, mas ela é uma base mais fraca. Se o pH for alto, for um pH de 13, de 14, essa base já é uma base mais forte, tá certo? A mesma coisa vale para os ácidos. Quanto mais baixo o valor do pH, mais ácido, mais forte é esse ácido. Então, um ácido ali com pH próximo a 0 é um ácido muito forte. E os pH e os ácidos com valor ali de 5, 6, existem valores intermediários aí, não necessariamente precisa ser um valor inteiro. Mas os ácidos ali mais próximos de 7 são ácidos mais fracos, tá certo? E o 7, o pH, quando o pH é igual a 7, essa substância a gente considera ela uma substância neutra. O pH dela é um pH neutro, tá certo? Outra forma da gente identificar essa substância é justamente através disso, através do valor do pH. Se a gente tem uma forma de identificar esse pH, né, a gente consegue validar, encontrar o valor dessa substância. A gente tem alguns compostos, como a fenolftaleína, existe a água de repolho roxo também, que é o repolho roxo é um marcador de ácido e base. Tem as fitas também, as fitas de pH também indicam o valor desse pH, né? Então a gente consegue identificar se é ácido, se é base, se é neutro, uma determinada substância. A gente tem diferentes formas práticas de identificar esse pH. O cálculo do pH, a gente não vai entrar em detalhe nele, mas o cálculo também é possível a gente fazer um cálculo desse pH, de acordo ali com algumas informações que a gente pode extrair da molécula, daquele composto, daquela substância, a gente pode fazer um cálculo desse pH. Não é um cálculo tão simples, mas é possível calcular esse pH, tá certo? As forças dos ácidos e bases, para os ácidos, uma das características dessa força, uma das formas da gente identificar essa força, é através desses dois coeficientes, o Ka e o Kb. A gente tem várias formas, eu vou mostrar algumas para vocês, mas uma delas é o Ka e o Kb. O Ka e o Kb são valores específicos de cada substância, então cada substância tem um valor de Ka e Kb, e esse valor de Ka e Kb indicam quanto maior for o Ka, mais forte é esse ácido. Então, para ácido, a gente tem o Ka e para base, a gente tem o Kb, tá certo? Então, se eu tiver um ácido com Ka muito elevado, a gente tem esse ácido sendo um ácido forte. Se for um Ka mais baixo, a gente tem ali esse ácido sendo fraco.
Então, a gente consegue identificar, através do Ka e do Kb, das substâncias, né? A gente consegue identificar a força desses ácidos também. A gente não faz parte do estudo da nossa disciplina, a gente vai usar outros métodos para fazer isso, mas existe o Ka e o Kb. Então, se por um acaso, em alguma situação, vocês encontrarem, né, informação de Ka e Kb, vocês sabem que essas informações, esses dois coeficientes, essas duas constantes, passam a informação da força do ácido ou da base, né? Uma outra forma da gente identificar a força desse ácido ou dessa base é através do grau de ionização. O que é o grau de ionização? Igual eu mostrei aqui para vocês, quando a gente dilui um ácido ou uma base em água, parte dessas moléculas aqui, elas ionizam, ou seja, elas se separam em moléculas em átomos, em íons H+, e em íons Cl-, tá certo? Mas nem todas, não necessariamente, nem todas essas moléculas de HCl vão diluir em água, tá certo? Então a gente fala que nem todas as moléculas vão sofrer ionização efetivamente, ou seja, nem todas vão ionizar. Então, o que acontece? Existe uma porcentagem, que é esse grau de ionização aqui, que permite identificar se aquele composto é forte, fraco ou semiforte. A gente pode chamar aí também de moderado. Como que a gente faz através disso? A gente vai até fazer um exercício depois sobre esse grau de ionização. Qual que é a informação que a gente tem que ter? A gente tem que ter o número de moléculas ionizadas, ou seja, o número de moléculas, por exemplo, aqui do HCl, que se ionizaram, ou seja, que se separaram em íons H+, e em íons Cl-. Então, a gente precisa dessa informação e do número de moléculas que foi dissolvido. Então, por exemplo, eu posso ter um número de moléculas, eu tenho uma quantidade de HCl, diluo essa quantidade de HCl em água, parte dessas moléculas, né, parte dessa quantidade de HCl vai ionizar, ou seja, vão se transformar em íons H+ e Cl-, parte dela vai continuar sendo HCl, tá certo? Parte dela não vai ionizar, não vai se separar. Então, a diferença dessas moléculas, a gente vai conseguir identificar o grau de ionização. Identificado esse grau de ionização, que é esse alfa, a gente pode entender se o grau de ionização for maior de 50, esse ácido ou essa base são fortes. Se o grau de ionização ficar entre 50% e 10%, esse ácido ou essa base é considerado semiforte. E se esse grau de ionização for abaixo de 10%, esse ácido ou essa base são considerados fracos, tá certo? Depois a gente vai fazer um exemplo utilizando esse grau de ionização e vocês vão entender melhor. Mas esse grau de ionização é uma forma mais fácil da gente identificar, sabendo, né, tendo essas informações do número de moléculas ionizadas e número de moléculas dissolvidas, a gente consegue identificar a força daquela determinada substância, seja ela ácido ou base. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat ou pode abrir o microfone aí e perguntar, tá? Eu vou ir seguindo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês param e me perguntam, tá certo? Se quisesse que eu volte também a algum slide, vocês fiquem à vontade aí. Vou seguir. Uma outra fórmula da gente identificar a força desses ácidos ou bases é através das fórmulas. Então, uma das fórmulas que a gente tem é o seguinte: se esse ácido é um hidrácido, ou seja, o que é um hidrácido? Que são os hidrácidos. Esses hidrácidos são ácidos que na sua molécula não possui oxigênio. Ou seja, por exemplo, o HCl aqui, ó, o HCl ele é um hidrácido. A molécula dele não possui oxigênio, é só hidrogênio e cloro. Então, esse daqui, ó, o HCl, ele é um hidrácido. E se esse hidrácido ele for composto, o hidrogênio, né, tiver unido a um halogênio, ou seja, da família 7A, eu considero esse ácido como forte.
Se a gente for ver, lá na família 7A, na tabela periódica, a gente tem a família do... Me fugiu da cabeça. A família do flúor. Então, se esse átomo estiver ligado a... Se esse hidrogênio estiver ligado a flúor, cloro, bromo ou iodo, ele é considerado um ácido forte. Na verdade, existe uma exceção aí, né? Se ele estiver ligado ao flúor, se for o HF, ele é moderado. Então, ele só vai ser considerado um ácido forte, um hidrácido, né, forte, se ele estiver ligado ao cloro, ou seja, o HCl é forte, o HBr, que é o hidrogênio ligado ao bromo, ou o HI, que é o hidrogênio ligado ao iodo. Esses três, HCl, HBr e HI, são ácidos fortes, tá certo? A gente pode definir eles só de observar a fórmula da molécula, a composição dessa molécula. Tranquilo, gente? Os outros hidrácidos, ou seja, os outros ácidos que não têm oxigênio na sua molécula, eles são os fracos. Então, todos os outros ácidos que a gente tem que não têm o oxigênio na sua molécula são considerados ácidos fracos. Tá certo? E os oxiácidos, ou seja, que são os ácidos que têm o oxigênio na sua molécula, que tem hidrogênio e oxigênio, a gente vai verificar a força deles através dessa soma aqui, ó. É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizável, tá certo? E aí a gente tem essa escala aqui. Se essa diferença for de 0, eu tenho um ácido fraco. Se essa diferença for de 1, é moderado, 2, forte e 3, muito forte. Tá certo? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Por exemplo, esse ácido aqui, ó, o número de hidrogênios que eu tenho nessa molécula aqui é 3. E o número de oxigênios também é 3. Então, 3 menos 3 é igual a 0. 0 é um ácido fraco. Então, esse ácido aqui, ó, é um ácido fraco. Esse daqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Então, 4 menos 2 dá 2 aqui. 2 é forte. Tá certo? Aí, para o outro aqui, ó, 3 e 4. 4 menos 3 dá 1, é moderado. Esse daqui. E 4 menos 1 vai dar 3, que é 1 hidrogênio. Ó, 4 oxigênios e 1 hidrogênio. 4 menos 1 dá 3. Esse daqui é um ácido muito forte. Tranquilo, gente? Deu para entender essa forma de identificar a força desses ácidos aqui? Então, ó, os ácidos, se ele for ligado a cloro, bromo e iodo, ou seja, o HCl, o HBr e o HI, são ácidos fortes, que eles são hidrácidos ligados a halogênios, da família 7A. O HF é um ácido moderado, que é o hidrogênio ligado ao flúor. Os outros hidrácidos, ou seja, os outros ácidos que não têm oxigênio na sua molécula, todos eles são fracos. E os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio na sua molécula, que são esses exemplos aqui de baixo, a gente determina a força dele através dessa equação aqui, tá certo? Que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Ô, Geraldo, você pode repetir só os hidrácidos ali que são ligados aos halogênios? Os hidrácidos que são ligados, os hidrácidos fortes dos halogênios é o HCl. Deixa eu escrever aqui, ó. É o HCl, o C maiúsculo Cl, HBr e o HI. Esses aqui são os fortes, tá certo? Esses daqui são os fortes, HCl, HBr e HI. Esses três aqui são fortes. E o HF, o flúor, é da família 7A, mas ele é moderado, ele é uma exceção a essa regrinha aqui em cima.
Beleza, pessoal? Podemos seguir? Alguma dúvida aqui? Eu estou passando um pouco mais rápido, gente, porque é aquilo que eu falei com vocês. Vocês já fizeram, a grande maioria de vocês já fez esses exercícios lá no sistema, né? Já estudaram isso lá no sistema. E para a gente poder ter um tempinho também para tirar alguma dúvida extra, se vocês quiserem. Então vamos lá. Para as bases, a regra que a gente tem observando pela fórmula, né, pelos elementos que compõem a molécula dessa base, as formadas por elementos da família 1A e 2A são fortes, tá certo? Então, a família 1A e 2A são as duas primeiras colunas da tabela periódica, né? Que é a família 1A e 2A. Todas as bases formadas por esses elementos são bases fortes, com exceção das bases formadas pelo berílio e pelo magnésio. Essas duas bases aqui, ó, esses dois, o do berílio e do magnésio, são bases fracas, não são bases fortes. Todas as outras bases são bases fracas. Então, as formadas pela família 1A e 2A são fortes, por elementos da família 1A e 2A são fortes, e as demais são fracas, tá certo? A gente tem exceção aí do berílio e do magnésio. O berílio e o magnésio estão nessas famílias aqui, mas elas são bases fracas, tá certo? BeOH e MgOH são bases fracas. Beleza? Então vamos lá. Agora, olha só. A formação dos sais, elas acontecem, das formas da gente ter a formação de um sal através da reação de um ácido e uma base. Quando eu reajo um ácido, quando eu tenho a reação de um ácido com uma base, a gente forma sal e água. Normalmente é formado através disso, tá certo? Isso daqui, ó, a gente chama de desassociação, ou uma reação que a gente chama de neutralização. Desassociação ou neutralização. É o nome dessa reação. Quando eu tenho a reação de um ácido, uma base, eu estou neutralizando. Então, eu formo aqui os íons. O íon negativo aqui, ó, com esse íon positivo aqui, forma um sal, que eu formo aqui o NaCl. E o H daqui e o OH daqui formam uma molécula de água. Tá certo? Então, observem o seguinte, ó. Peraí que eu passei demais. O HCl, aqui eu tenho ácido clorídrico, mais a base de sódio. Eu esqueci o nome disso daqui. O NaOH. Então, eu tenho ácido clorídrico aqui e essa base aqui de sódio. Quando eu misturo esses dois aqui, ó, eu formo o sal, que é o NaCl, e a água, tá certo? Como a gente sabe se é positivo ou negativo? Aqui, ó, gente, como que é positivo e negativo, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu desassocio HCl, o H, ele fica, eu tenho ele positivo, e o Cl aqui, ele fica negativo, tá certo? É como se o H aqui eu perdesse eu tenho a formação de íons positivos, e o cloro aqui eu tenho a formação de íons negativos, tá certo? Eu sempre vou observar esse positivo e negativo através da fórmula, da equação. Então, HCl aqui é NaOH. O H é negativo, o Na é positivo. Tá certo? E eu sei também isso aqui, ó, quando eu falei com vocês também, ó, o ácido sempre libera íon H+, e a base libera íon OH-. Então, aqui, ó, peraí. Aqui, ó,
eu tenho H+, Cl-, Na+, OH-. Tá certo? Então, a junção desse H+ com esse OH- forma água. E a junção desse cloro com esse sódio forma o NaCl, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida nessa equação aqui da neutralização? Isso acontece com outros sais também, tá certo, gente? Outros sais, além do sal de cozinha, cloreto de potássio, outros sais também são formados a partir dessa reação de neutralização, que é a junção de um ácido com uma base. Tranquilo? Os óxidos são compostos com 2 átomos, ou seja, são só 2 átomos, e esses 2 átomos, um desses átomos tem que ser o oxigênio. Então, esses daqui são os que a gente chama de óxidos. Os óxidos são moléculas, né, compostas por 2 átomos, e um desses átomos é o oxigênio, tá certo? Normalmente, eles são produtos de combustão ou oxidação, tá certo? A combustão é a queima, e a oxidação aqui é quando um produto ele é oxidado, ele é exposto ao oxigênio, tá certo? Então, a fórmula, a composição, a formação desses óxidos aqui é através da combustão ou da oxidação. E aí são compostos todos as moléculas que a gente vê com essas fórmulas aqui, ó, um átomo mais uma molécula, um átomo de oxigênio, são chamados de óxidos, tá certo? Então, a gente tem os sais e os óxidos, as bases e os ácidos, que são os 4 que a gente falou que ia estudar. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer uns 3 exercíciozinhos aqui, só para a gente ver como é que tá. Olha só, nesse primeiro aqui, vamos supor o seguinte, foram dissolvidos 9 moléculas gramas de certo ácido, HX, em quantidade suficiente de água. Mas apenas 6 moléculas grama do ácido utilizado ionizaram-se. Qual é o valor aproximado do grau de ionização desse ácido? Então, observe o seguinte, a gente tinha 9 moléculas, tá certo? Dessas 9 moléculas, só 6 ionizaram. E aí ele me pergunta qual é o valor aproximado do grau de ionização. O grau de ionização é justamente essa fórmula aqui, ó. Eu tenho o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Naquele exercício lá, o que eu tenho? As moléculas ionizadas eram 6. E as moléculas dissolvidas eram 9. Então, se eu pegar 6 e dividir por 9, eu chego aqui no grau de ionização, que é o que ele está me perguntando aqui, ó. Eram 9 moléculas que foram dissolvidas, e dessas 9 moléculas, apenas 6 dissolveram. Tá certo? Então, eu tenho 6 dividido por 9. 6 dividido por 9 aí, o pessoal colocou 67 aí. 67%. É isso mesmo. É isso mesmo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida desse exercício aí? Alguém tem alguma dúvida de se é AC? 6 dividido por 9 vai dar aí 67%. Então vamos lá no próximo. Considerando os oxiácidos, que é esse H2SO3, HClO3 e HClO, podemos dizer que a ordem decrescente, ou seja, do mais forte para o mais fraco de ionização é... Aqui ele está falando de ionização, é justamente da força, né? Do mais forte para o mais fraco. Letra A aí, o pessoal está colocando.
Todo mundo concorda com a letra A aí, pessoal? Ó, esse daqui são oxiácidos, tá certo? Então, se eles são oxiácidos, a gente vai utilizar essa informação aqui, ó. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, se a gente voltar lá, ó, número de oxigênios menos o número de hidrogênios aqui, vai dar oxigênio é 3 e 2. Então, esse daqui é a relação da 1. Esse daqui é a relação da 2, porque é 3 menos 1, dá 2. Então, esse daqui é 1, 2 e 0. Então, do mais forte para o mais fraco, a gente tem o HClO3, o H2SO3 e o HClO. Então, é a letra A aí que a gente tem como certa. Alguém tem alguma dúvida aí? Vocês estão craques aí nesses daí. Esses exercícios são facinhos também. Vamos lá, então, para o último. Assinale quais das alternativas a seguir representam apenas bases fortes. Então, a gente tem aqui as equações, ó, das moléculas, e ele pergunta apenas quais dessas são bases fortes. Quais dessas alternativas, todas, né, são bases fortes. Aí, se a gente for pensar aqui nas bases, o que a gente falou é o seguinte: as bases formadas por elementos da família 1A e 2A, tirando o berílio e o magnésio, são bases fortes. As outras são bases fracas. As bases formadas com outros elementos são bases fracas. Então, ó, nessa primeira aqui, ó, o lítio é da família 1A e o potássio é da família 1A, mas o ferro não é da família 1A ou 2A. Então, essa daqui não é bases fortes, todas bases fortes. Tá certo? O cobre também não é da família, então eu já descarto essa alternativa aqui. Essa daqui, ó, também, o sódio, o NaH4 aqui, ó, não é uma base forte, porque ela não é composta apenas por elementos, então ela não é uma base forte. O NaOH, o ferro aqui, ó, na letra D, eu tenho ferro aqui, essa base com ferro que também não é uma base forte. E aqui no último eu tenho, ó, lítio, bário e sódio. Essas daqui, todas as três são da família 1A e 2A. Então a gente tem aí essas daqui como bases fortes. É isso mesmo, a família, a letra E. Tranquilo, pessoal? Então tá ótimo. Então essa parte aqui foi. Todo mundo entendeu. Então a próxima parte que a gente vai ver é a estequiometria, que a gente chama, né? Que é a transformação, as transformações químicas, são as reações químicas. A gente tem aí o estudo dessas reações aí, tem duas leis, né, que eu vou falar com elas, vocês, que regem essas transformações químicas. Antes da gente começar, a gente tem que entender como que funciona isso daqui. As equações, elas sempre vão acontecer, elas sempre vão ser apresentadas nesse formato aqui. Então, reparem o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó, alguns nomes que a gente vai ter para essas reações é o seguinte. Os compostos que estão à direita, na verdade à esquerda, desculpa, dessa seta aqui, são os reagentes. Os que estão à direita são um produto. Então, esses compostos à esquerda reagem entre si e formam um determinado produto. Tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, a reação de carbono com gás oxigênio, formando o CO2. E aqui a gente tem a reação do fósforo, um composto de fósforo aqui, com o cloro, formando aqui, ó, esse composto aqui. Tá certo? Agora, um outro ponto que a gente pode encontrar nessas reações é o estado. Então, observe o seguinte, ó, aqui eu tenho esse Szinho entre parênteses,
simboliza que esse reagente aqui ele está no estado sólido. Esse reagente aqui está no estado gasoso, esse Gzinho aqui entre parênteses. E o produto formado por essa reação aqui está no estado líquido, tá certo? Esse estado aqui, normalmente, essa reação é dada com determinada temperatura, né? A temperatura que a reação acontece, e aí os compostos vão estar nesses estados aí, sólido, gasoso ou líquido, tá certo? Uma outra coisa que aparece também nas reações são esses números, que vão aparecer aqui, ó. Então, esse número que aparece na frente, igual a gente tem aqui, ó, 6Cl2, ou igual a gente tem aqui, ó, 2HCl, simboliza o seguinte, ó, é o coeficiente estequiométrico. Então, o que é esse coeficiente estequiométrico? É a quantidade desse determinado composto, né, desse determinado reagente, que reage com outra quantidade desse reagente aqui, para formar esse produto. Então, por exemplo, nessa equação aqui, o que a gente fala é o seguinte, a gente tem uma quantidade de Zn aqui, que agora me fugiu da cabeça o que é, e duas quantidades de HCl. Essas quantidades, a gente pode falar que eu tenho uma molécula, ou um átomo aqui no caso, né, e duas moléculas de HCl, ou a gente pode falar que eu tenho um mol, lembram lá do mol, né, que é uma quantidade que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu tenho um mol desse daqui, de zinco, obrigado aí, Zé Eduardo, um mol de zinco, mais 2 mols de HCl, que é o ácido clorídrico, tá certo? Então, isso daqui pode representar o mol, pode representar a quantidade de moléculas. Na verdade, o mol também é a quantidade de moléculas ou átomo, né? Mas isso daqui representa uma proporção. A gente vai até usar ela para a gente poder encontrar alguns valores aí nessas fórmulas. Mas isso daqui representa uma proporção. E esse número menor que a gente tem, ó, seguido, né, à direita do átomo e subscrito, é a atomicidade. Então, eu tenho aqui, ó, H2, então essa molécula aqui é formada por 2 átomos de hidrogênio, e essa molécula aqui é formada por um átomo de zinco e 2 átomos de cloro, tá certo? Então, esse númerozinho menor aqui representa a quantidade de átomos em uma determinada molécula, tá certo? Lembrando aqui fala, ó, se for 1, poderá ser omitido. Aqui eu considero que eu tenho 1 aqui na frente, e da mesma forma aqui, quando eu não tenho esse número aqui, a atomicidade, eu considero ele como 1, tá certo? 1 ele é suprimido. Suprimido só. Tá certo, gente? Alguma dúvida aqui nessas equações? Não? Tranquilo? Então, olha só. Que eu tinha falado com vocês que a gente tem 2 leis que regem essas transformações químicas, né? A primeira delas é a lei de Prousseau, que é a proporção das massas que reagem permanece sempre constante. Então, o que essa lei fala? O que essa lei explica? Se eu tenho uma quantidade de reagentes, ou seja, se eu tenho um volume, se eu tenho um peso de reagentes, o meu produto vai ter que ter aquele mesmo peso. Então, por exemplo, se eu tenho 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio, eu tenho que ter 11 gramas de gás carbônico formados. O produto tem que ser 11 gramas. Aí, eu tenho embaixo ali, ó, 6 gramas mais 16 gramas, 22 gramas. 9 gramas mais 24 gramas, 33 gramas. Tá certo? E Lavoisier fala o seguinte, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Então, a gente tem 2 informações, que a soma dessas massas tem que ser igual e a proporção tem que ser mantida. Então, observem ali em cima, ó. Sempre eu tenho 3, 6 e 9. Eu tenho múltiplos. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Eu tenho múltiplos. 8, 16 e 24.
tá certo? Então, essa proporção ela tem que ser mantida para que eu forme a mesma quantidade lá de gás carbônico, tá certo? Se algum desses compostos, se algum desses reagentes estiver num valor maior, eu sei que, por exemplo, se nessa primeira linha aí eu tivesse 3 gramas de carbono e 9 gramas de oxigênio, eu continuaria produzindo apenas 11 gramas de gás carbônico. E no restante lá eu ficaria com 1 grama de oxigênio sobrando, tá certo? Porque 3 gramas de carbono reagem apenas com 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico. Eu não tenho como reagir 3 gramas de carbono com 9 gramas de oxigênio. Eu vou reagir 3 com 8 e vai sobrar 1. Tá certo, gente? Deu para entender? E a soma, né? Que é o que Lavoisier fala. A soma das massas antes tem que ser a soma das massas depois. Que é a conservação. Tranquilo? Então, vou seguir. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar, que é mais para lembrar vocês, é o seguinte. O mol, que vai aparecer muito aí para gente, ele é uma quantidade de uma determinada partícula. Então, eu coloquei ali partículas. Então, o mol representa 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Essas partículas, elas podem ser átomos ou moléculas. Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de carbono, eu estou falando que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu falo que eu tenho 1 mol de CO2, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Tá vendo? Então eu tenho uma diferença ali, ó. Quando eu falo de um elemento, eu estou falando de número de átomos. Quando eu falo de uma substância, igual é o CO2 e o gás carbônico, eu falo de um número de moléculas. Tá certo? E aí, lembrando do seguinte, a conservação, existe a conservação, né? Que foi dita por Lavoisier. Quando eu olho lá na tabela periódica, igual naquele aplicativo, nesse aplicativo que eu falei com vocês para baixar de tabela periódica, que o pessoal colocou lá no grupo também, quando eu olho lá, quando eu abro algum elemento, eu tenho ali a quantidade de gramas por mol de um elemento. Ou seja, o que eu tenho ali? O carbono, cada mol de carbono, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, pesam 12 gramas. Tá certo? Então, essa quantidade de átomos de carbono aqui, ó, pesam 12 gramas. E essa mesma quantidade de átomos aqui, só que de oxigênio, pesam 16 gramas. Então, cada átomo aqui vai ter um peso diferente. O carbono aqui, ó, 6,02 vezes 10 átomos de carbono pesam 12 gramas. E essa mesma quantidade de átomos de oxigênio vão para 16 gramas. Tá certo? Se eu tenho 1 mol de CO2, o que eu tenho aqui? Uma quantidade de carbono e 2 quantidades de oxigênio. Ou seja, eu tenho 12 mais 2 vezes 16, porque eu tenho 2 quantidades de oxigênio. Então, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Deu para entender isso daqui, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Podem perguntar aí, gente. Se ficou com alguma dúvida, pergunta. Caroline, o número de gramas é dado sim. Se ele não for dado, você pode olhar pela tabela periódica, entendeu? Que aí você vai ter essa informação na tabela periódica. Lembrando que, igual durante a prova, vocês vão sempre poder consultar a tabela periódica. Beleza, pessoal? Então deu para entender? Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Luana, aqui, como eu coloquei aqui, ó, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Então, o CO2 pesa 44 gramas por mol. Tá certo que você colocou aí. Se eu te perguntar quanto pesa 1 mol de CO2, você vai falar 44 gramas. Agora, se você for falar da massa de 1 mol, se você for falar da massa de CO2, você pode falar que a massa de CO2 é 44 gramas por mol, de uma molécula, da molécula de CO2. Beleza? Olha só, uma situação que a gente tem é os reagentes limitantes, que é o que eu falei com vocês, eu estava falando aqui de PRUSSU. Se eu tenho uma quantidade maior de algum desses, existe uma proporção. 3 gramas de gás carbônico, 3 gramas de carbono tem que reagir com 8 gramas de oxigênio. Essa proporção aqui, ela não muda. Eu posso aumentar aqui, ó, igual eu aumentei em 2 aqui essa quantidade, em 2 essa quantidade. Mas a proporção, ela não muda. Então, quando eu tenho um determinado reagente numa maior quantidade, um desses 2 reagentes aqui, ó, ou um dos 3 reagentes, um deles vai ser o meu reagente limitante, que é o que eu falo aqui, ó, reagente limitante. Observem aqui essa situação. Eu tenho aqui a formação desse daqui, ó, do sulfato de zinco. Então, eu tenho 1 mol de zinco e 1 mol de enxofre, tá certo? A formação desse aqui, ó, do ZNS é formada através dessa relação. Um de zinco para um de enxofre, tá certo? Forma aqui uma molécula dessa daqui. Então, a reação é de 1 para 1. Um desse forma um desse forma um. Aí, observe o seguinte, foi falado o seguinte, eu tinha uma quantidade de 30 gramas de zinco e 36 gramas de enxofre. Analisando aqui, eu tenho o seguinte, ó. 1 mol de zinco, se eu for olhar lá na tabela periódica, ou se eu for olhar aí pelo aplicativo, eu vou ver que 1 mol de zinco pesa 65,39 gramas. Tá certo? O que eu quero saber é quantos mols são 30 gramas. Então, observe o seguinte: lá pela tabela periódica, eu sei que 1 mol pesa 75,39 gramas. Se eu só tenho 30 gramas de zinco, quantos mols eu tenho de zinco? Tá certo? Se eu tenho 30 gramas, ó, eu tenho que ter menos de 1 mol. Mas quanto eu tenho? Então, eu montei aqui, ó, 1 mol está para 65,39 gramas, assim como e X mol está para 30 gramas, tá certo? Faz a multiplicação cruzada aqui, ó, X vezes 65, 1 vezes 30. E aí eu tenho aqui sobre 65,39, tá certo? 30 sobre 65,39 dá 0,46 mol de zinco. Então eu tenho aqui, ó, 30 gramas de zinco é 0,46 mol. Deu para entender esse procedimento, gente? É uma regrinha de 3 ali que a gente faz. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para o enxofre. Tá? Então, o que, que eu faço aqui para o enxofre? Olho lá na tabela periódica e vejo que 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. O que eu quero saber é quantos mols eu tenho se eu tiver 36 gramas de enxofre. Então, eu faço aqui a mesma relação. Ó, 32, 1 vezes 36. Então, 32, passo 32 dividindo aqui, ó. E aí eu tenho 1,2 mol de enxofre. Agora, olha só, se eu observo essa reação aqui em cima e observo as quantidades que eu tenho aqui de zinco e de enxofre, qual dos 2 reagentes vai ser o reagente limitante? É o zinco, não é?
Todo mundo consegue entender que é o zinco? Porque observe o que eu tenho. Eu tenho uma proporção de 1 para 1 lá na equação. Então, se eu tenho 1 de zinco, eu tenho que ter 1 de enxofre. Se eu tenho 0,46 de zinco, quem limita a quantidade de ZNS que eu vou formar, né, a quantidade de produto que eu formo, vai ser o zinco, porque é dele que eu tenho menos quantidade. Então, eu só vou conseguir reagir 0,46 mols de zinco com 0,46 mols de enxofre. Quem limita a minha reação ali é o enxofre, e não o zinco. É o zinco e não o enxofre. Entendido, pessoal? Sempre vai ser o menor, é isso mesmo, Juber. O que tiver menor ali, quantidade, limita a. Na verdade, não é sempre o menor, não. Estou falando sempre o menor, mas vai depender de situações para situações. Nesse caso aqui foi o menor, porque eu tenho uma relação de 1 para 1 aqui. Mas se essa relação for diferente, pode ser que eu tenho mais aqui, mesmo eu tendo mais desses aqui, o limitante vai ser ele, não o outro. Entendeu? Eu tenho que analisar aqui, eu sei que é o menor porque eu tenho essa relação de 1 para 1. O limitante é o que não sobra, é exatamente o que o Pablo colocou. O limitante é o que vai ser totalmente consumido na reação. Silvio, eu posso ver um exemplo para mim poder te mostrar, mas vamos continuar, depois qualquer coisa eu faço um outro exemplo aqui, vejo um outro exemplo para a gente poder ver, tá certo? Mas eu sempre vou ter aqui uma situação, eu sempre vou analisar por aqui, tá certo? Depois a gente olha direitinho, aí eu mostro para você. Agora, continuando aqui, se eu quiser saber a quantidade de ZNS aqui, ó, que eu tenho, a quantidade desse produto aqui, eu vou ter que fazer a relação da seguinte forma. Para 65,39 gramas de ZN, ou seja, para 1 mol de ZN, eu formo 97,39 gramas de ZNS. Tá certo? O que essa proporção está falando? Para 1 mol de ZN, eu tenho 1 mol de ZNS, que é o que eu vejo aqui pela minha relação, né? Se eu tiver 1 mol desse, eu formo 1 mol desse. 1 mol de ZN pesa 65,39 gramas. 1 mol de ZNS pesa 97,39 gramas. Como que eu sei que 1 mol de ZN pesa 97,39? Por que eu sei que o mol de ZN de ZNS pesa ali 97,39 gramas? Como que eu vou descobrir isso? Quem tem alguma ideia como que eu faço para descobrir quanto que pesa o mol de ZNS? Exatamente, eu somo o peso do mol de ZN com o peso do mol de S, é isso mesmo. Então, 65,39 mais 32 vai dar aqui o 97, tá certo? 97,39. E aí, o que eu tenho? Um desse forma um desse. Se eu tenho só 30 gramas de zinco, quanto desse produto aqui eu vou ter? Aí eu faço a minha regrinha de 3 aqui novamente, ó. X vezes 65,39, 30 vezes 97,39. Vai dar aí 65,39x igual a 30,97,39. Multiplicando isso daqui, eu tenho aí 2.921,7. 2.921,7 dividido por 65,39 dá ali 44,68 gramas de ZNS. Tá certo? Que é a quantidade ali desse produto que eu formo.
Deu para entender aí então, gente? Acredito que sim, né? E a sobra do S? Quanto de S que sobra então? Qual que vai ser a quantidade de S que eu tenho sobrando ali? Quanto de enxofre que sobra no final dessa reação? Volta a pergunta aí para vocês. Quem me fala aí quanto de enxofre que sobra? 6 gramas? Não é 6 gramas, não. Observa o seguinte, gente, eu tenho a seguinte relação: 0,46 gramas, 0,46 mols de Zn reagem apenas com 0,46 mol de S. Então, o que sobra de S? Quantos mols sobra de enxofre aí? A Luana colocou, sobra aí 0,66. É 1,12 menos 0,46. Vamos ver em gramas quanto que dá isso? Se eu tenho, a Luana deve ter feito cálculo já em gramas, né? 17,32. 0,66 vezes 32. Não, gente, não é isso daí. O Zé Eduardo colocou certo. É 21,12. 21,12. 21,12 gramas. Como que a gente fez isso? Ó, deixa eu fazer aqui para vocês poderem entender. Para saber quanto de enxofre que sobra, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho 1,12 de enxofre, tá certo? Daqui de enxofre. Só que eu só vou conseguir reagir 0,46. Por quê? Porque eu tenho que reagir a mesma quantidade de zinco, tem que ser a quantidade de enxofre. Então, se eu tenho 1,12 e eu só vou conseguir reagir 0,46, vai me sobrar aqui, ó. Eu só vou conseguir reagir 0,46, vai me sobrar 0,66 mol de enxofre. É isso que sobra de enxofre ali nessa reação. Tá certo? Agora, como que eu sei? Não, aqui eu coloquei S aqui, Luciano, porque é a quantidade de enxofre. Isso daqui é a quantidade que vai reagir. E essa daqui é a quantidade que eu tenho total. A quantidade total menos a quantidade que reage vai me dar a quantidade que sobra. Tá certo? Então, esse daqui, ó, vou até trocar isso aqui. Isso daqui é o total. Isso daqui é a quantidade que reage. Reage. Então, vai me sobrar ali 0,6 mol de enxofre. Agora, olha só o que, que eu sei. Eu sei que 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. Tá certo? Então, se 1 mol de enxofre pesa 32 gramas, quanto que 0,6 mol vai pesar? É só uma regrinha de 3 que eu tenho que fazer ali, ó. Se 1 mol de S está para 32 gramas, 0,66 mol de S
vai estar para X gramas. Quanto que vale esse X, então? Eu multiplico cruzado aqui, ó. X vai ser X vezes 1 dá X. 32 vezes 0,66. 32 vezes 0,66 dá aí, então, o meu X. X vai ser igual aí, ó, a 21,12 gramas. É isso que sobra de enxofre aí. Tá certo? Geraldo, Beleza, pessoal? Pode seria o falar. contrário, não? Não seria 0,46 vezes 36 dividido por 1,12, não? Não entendi o que você falou. Seria Repete. uma regra de 3. No caso, 0,46 vezes 36, porque 1,12 é igual a 36, não é? 1,12 é igual a 32. 36 gramas. Ah, não. 1,12 é igual a 36. Tá certo. Então, aí 0,46 é igual aí você multiplica invertido e depois subtrai de 36, não é? Pode fazer isso também, não tem importância também não. Você vai achar quanto que pesa os 46 gramas. Você vai achar quanto que pesa 46, quanto que pesa 0,46 mol e subtrai da quantidade que você tinha em total. Você chegou no mesmo valor fazendo desse jeito? Pera aí, eu acho que... Calma aí. Ramon, esse 65,39 gramas, a gente encontra ele na tabela periódica. Eu não sei se você chegou a baixar aquele aplicativo que a gente falou lá no grupo, mas se você for olhar na tabela periódica, se você for olhar lá pelo aplicativo ou em outra tabela periódica, você sempre vai ter essa relação. Geraldo, tá me escutando? Pode falar. Então, porque eu tive uma outra concepção de como fazer isso, então parece que deve estar errado. Porque, por exemplo, nesses cálculos do lado direito, que é onde você achou 44 e 68 gramas, se eu tenho 30 gramas do zinco, então o restante dos 44,68 era do S. Aí eu peguei ou seja, 44 menos 68 menos as 30 gramas, que é 14,68, e diminuí do mal de S, que é 32 gramas. Aí, por isso, o 17, os quebradinhos que eu coloquei lá no chat. Que eu peguei em cima desse resultado de X igual a 44,68. Você fez 44,68 menos 30. Menos 30. 44,68. Isso, 44,68 menos 30, você chegou em 14. 14,68. Não é isso? Isso. Aí diminuí. 14,68. Isso. Esse valor menos os 32 gramas, que é um molde esse, aí deu 17 lá gramas, que é o que não reagiria. Ah, não, Luana, eu entendi. Eu até assustei, porque o seu pensamento está certo, mas você tem que pensar o seguinte: você não tem 32 gramas. A quantidade que você tem é 36. Então, o seu raciocínio está corretíssimo. Só que você vai fazer 14,68 menos 36 e não menos 32, entendi. Entendeu? Então tá. O que eu vi aí você vai chegar mais ou menos a mesma coisa. Então tá, joia. Foi a mesma coisa que eu achei, Geraldo. Eu achei 21,22. Não, então, eu fiz aqui agora, fazendo por essa forma que a Luana fez, deu 21,32. Mas isso daí é arredondamento, gente. Não preocupa não, entendeu? Em algum ponto aí foi feito algum arredondamento que aí deu essa diferencinha. Mas não preocupa com isso não, que isso é arredondamento. Os dois jeitos estão certos, entendeu? Se a gente for fazer utilizando mais casas decimais, tudo mais, aí a gente vai acabar chegando, vai aproximar esses dois valores. Mas os dois jeitos estão certos. Deixa eu até mostrar isso que foi esse jeito que a Luana falou, que foi o seguinte, ó. Baseando naquela ideia lá de
de conservação, né? Se eu tenho aqui o total. Então, Daniel, esse valor aí também pode ser uma aproximação, tá vendo? Mas 65,39 para 65,41, esses 2 décimos aí não vai fazer grande diferença, não. Tá certo? Não preocupa com isso, não. Sempre vai ter esses arredondamentos, gente. Não preocupa com esses arredondamentos, não. É um valor mais aproximado. Então, olha só, deixa eu até fazer essa conta do jeito que o pessoal pensou, porque é interessante a gente fazer, porque eu uso daquele princípio, né? Então, olha só, se eu cheguei no resultado final de 44,68 gramas aqui de produto, e eu sei que eu reagi 30 gramas de zinco, o que eu tenho, então? Se o meu produto é 44,68 gramas, então se eu tenho isso daqui de ZNS, e eu sei que eu reagi 30 gramas desses 44,68, 30 gramas são de ZN, de zinco, então a quantidade que eu tenho de enxofre é 14,68 gramas de enxofre. Tá certo? Todo mundo consegue entender essa fórmula, esse resultado aqui, gente? Ó, se eu tenho 44 aqui de zinco do produto, né? E desses 44,68, 30 gramas eu sei que foi de zinco, eu sei que a outra quantidade que tem é de enxofre. Então, se eu tenho 14,68 gramas de enxofre, aqui, ó, no meu final, eu sei que essa quantidade aqui foi consumida. Quanto que vai sobrar? Vai ser 36 gramas, que é o total que eu tinha, menos 14,68. Que vai dar aí, ó, em gramas também, né? Que vai dar aí 21,32 gramas. Que é aproximadamente igual a isso daqui. É só uma questão aí de arredondamento, igual eu falei com vocês. Tá certo? Tranquilo, gente? Deu para entender? Beleza, Geraldo. Geraldo, só tira Pode uma falar. dúvida, eu sou meio burro nessa parte aí. Eu vi que Não, você burro achou não. 90... Eu vi que você achou 97,39 na soma de 65,39 mais 32 gramas, correto? Isso. Eu só fiz a soma de 30 gramas com 36, que daria 66, e diminui para 44,68, achei o mesmo resultado. Dessa forma eu consigo achar corretamente também, ou foi só um acaso mesmo? Não, você fez certo. Porque você pode pensar o seguinte: da quantidade total de reagente que você tem, que é 30 mais 36, você sabe que o zinco reagiu completamente. Então, o que sobrar de peso da soma desses reagentes tem que ser o que vai sobrar de peso do enxofre. Tá certíssimo o seu pensamento. Beleza, então. O Fábio colocou aí essa conta de... Então, Fábio, essa conta aqui que eu fiz foi mais ou menos que eu estava explicando, eu não sei quem que estava falando aí. Que eu fico com a tela aqui, eu não fico vendo quem está falando. Mas olha só, essa conta aqui de 44,68 menos 30 vem daqui, ó. 44,68 é o peso total do meu produto, que é a quantidade de ZNS aqui que eu consegui produzir. Dessa quantidade que eu consegui produzir aqui, como eu sei que o zinco é o meu reagente limitante, ou seja, eu vou consumir todo o zinco que eu tenho. Todo o zinco que eu tenho é 30 gramas. Eu tenho 30 gramas de zinco. Então, dessa quantidade total final aqui, 30 gramas é de zinco. O restante, que é os 14,68, é de enxofre. Porque aqui tem que existir uma conservação, né? A soma dos reagentes tem que ser igual ao produto. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Viu a quantidade de formas diferentes que tem para chegar no valor final?
Beleza, então, vamos seguir? Tem 2 exercícios agora para a gente fazer. Na verdade, 3. Ah, esse daqui, agora deixa. Eu ia tampar isso daqui que eu ia deixar para vocês fazerem. Mas vamos lá, vamos fazer junto. O fosgênio, que é o CoCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, que é o HCl, que causa graves danos pulmonares. Que isso aqui é um ácido, né? Levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é CoCl2 mais H2O, que é a água do pulmão lá, forma CO2, que é o gás carbônico, mais o ácido clorídrico, mais 2 de HCl. Então, o que eu tenho aqui? 1 mol de Cs do fosgênio aqui, ó, 1 mol de fosgênio, reage com 1 mol de água e forma 1 mol de CO2 mais 2 mols de HCl. Tranquilo, gente? Deu para entender a reação? Aí vamos perguntar, aí foi perguntado o seguinte: se uma pessoa inalar 0,128 gramas de fosgênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a... Aí vamos pensar aqui, ó. O primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: a relação aqui na equação, na reação, tem tanto a água quanto o CO2. Mas a pergunta relaciona o quê? O fosgênio com o ácido clorídrico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a massa por mol desses 2 elementos, dessas 2 substâncias. Como que eu descubro a massa por mol? Eu somo a massa de cada um deles que está aqui, né? Levando em consideração a atomicidade. Então, do CoCl2 é o quê? A massa em gramas por mol do carbono é 12. Do oxigênio é 16. Do cloro é 35,5. Só que é vezes 2 aqui, por quê? Porque eu tenho dois átomos de cloro aqui, 2 quantidades de cloro nessa molécula. Então é 12 mais 16 mais 2 vezes 35,5. Tá certo? Que vai dar aí 99 gramas por mol. Ou seja, a massa dessa molécula, a massa em gramas dessa molécula, do fosgênio, é 99 gramas por mol. Tranquilo? Do HCl, o que eu tenho? O H, que é o hidrogênio, a massa em gramas por mol dele é 1. Do cloro, a gente já tinha visto aqui que é 35,5. Então, a massa do HCl, de 1 mol de HCl, é 36,5 gramas por mol. Tá certo? Deu para entender essa primeira parte aqui, gente? Esse cálculo aqui, em gramas por mol de cada uma dessas substâncias? Se tiver dúvida, pode perguntar, gente. Não tem problema, não. Todo mundo entendeu, então? Beleza. Então, olha só. Se eu sei essa relação aqui, o que eu tenho? Ele me falou que eu tenho uma quantidade em gramas de fosgênio e me perguntou quantas gramas de ácido clorídrico formam. Se eu sei que 99 gramas de fosgênio reage com 2 vezes 36... Desculpa. Se eu sei que 99 gramas de fosgênio forma 2 vezes 36,5 gramas de Cl, eu consigo estabelecer essa relação. 99 gramas de fosgênio está para 2 vezes 36,5 gramas de ácido clorídrico. 0,128 gramas de fosgênio está para X de ácido clorídrico. Deu para entender essa relação aqui, essa regrinha aqui?
Fazendo essa conta aqui, ó, eu tenho x vezes 99, que dá 99 gramas. 99x, desculpa, 99 gramas. A matemática é a parte mais fácil. E aqui multiplicando, ó, que eu tenho 78, que é 2 vezes 36,5, vezes 0,128. Faço essa conta aqui, eu chego no 1,46 vezes 10 a menos 1 gramas de ácido clorídrico aí, que vai se formar. Tranquilo, gente? Deu para entender aí? Todo exercício relacionado a essa parte de estequiometria, vocês sempre têm que levar em consideração essas proporções. Então, eu sempre tenho aí uma proporção. Igual, por exemplo, nesse, ele estava falando do fogênio em relação ao ácido clorídrico. Então, eu encontro em gramas por mol, né? Eu encontro aí a massa dessas moléculas que estão sendo faladas na relação e estabeleço ali a proporção. Você manda esses slides com as contas pra gente? Ó. Ramon, eu mando sim. Agora, no final da aula, eu já mando lá no grupo para vocês. Jonathan perguntou... Peraí. O Jonathan perguntou por que 10 a menos 1. Ô, Jonathan, quando você se você fizer essa conta aí nessa calculadora, você vai encontrar 0,146, tá certo? Para a gente poder colocar aí com um número antes da vírgula, aí deu a 10 a menos 1, tá certo? E eu coloquei a 10 a menos 1 também só para bater ali com o exercício. Reginaldo colocou, não seria 73? Ah, é, 73. Aqui é 73. Mas eu acho até que eu fiz essa conta certa. Eu escrevi aqui errado, mas está certo. Vou conferir aqui, mas é 73. Copiou ela certo. A conta eu acho que está certa, não está? A conta está certa, só estava escrito errado. Exatamente. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Então, vamos fazer o próximo aqui, ó. Na verdade, tem dois aqui. Acho que seria um. Caroline, na verdade é 0,146, não 0,46. Tá certo? Se deixar 0,146, tá certo. Reginaldo falou que acha que seria 1,43. Deixa eu conferir essa conta aqui, gente. Que agora mudou, vamos só conferir. Vai ser 73 vezes 0,198 dividido por 99. Não, dá isso mesmo, dá 146. Dá 0,146. Geraldo, manda os slides da última aula também. Semana passada você não mandou. Pode deixar que eu mando, Jonathan. Vou mandar das duas últimas aulas. Reginaldo, depois você confere essa conta sua, porque realmente deu 1,46. Talvez você pode ter colocado algum número aí diferente. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá, então. Olha só. Ô, Suende, eu vou dar uma verificada em quais aulas que ficaram faltando e envio para vocês o link. Aí eu vou subir elas lá para o YouTube e mando para vocês o link, tá? Vou fazer essa conferência hoje. Então vamos lá, vamos seguir, gente. Esse próximo aí, ó. De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro
com 0,66 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtido será de... Qual que é a resposta desse daí? Pensem aí. Eu coloquei aí a reação, ó. É 1 de ferro para 1 de enxofre, que forma 1 de sulfeto de ferro. C. É isso mesmo, não precisa nem de fazer muita conta, né? É só somar aí 1,12 gramas de ferro com 0,66 gramas de enxofre. Porque, segundo a lei de Lavoisier, né? Se eu tenho aí, ó, de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente, quando ele fala completamente, então não vai sobrar nada. Em ambiente fechado, ou seja, eu não vou perder nada para o ambiente externo, então eu tenho toda essa quantidade de reagente vai se transformar em produto. Então eu tenho 1,12 gramas de ferro com 0,66 gramas de enxofre. A massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será de 1,12 gramas com 0,64 gramas. Tá certo? – 1,12 gramas mais 0,64. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos lá. A transformação do ozônio é a última aí, ó. A transformação do ozônio em oxigênio comum é representada pela equação 2O3, que formam 3O2. Então, ozônio em oxigênio. Quando 96 gramas de ozônio transformam-se completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a... A Luana já colocou aí letra E. É exatamente, né? Pela lei da conservação, se eu tenho 96 gramas de ozônio transformando-se completamente, então o meu produto, né, a quantidade de oxigênio que eu tenho, tem que ser 96 gramas também. Esses dois aí são facinhos. Tem que interpretar, né, para não ficar fazendo um monte de conta. Mas é fácil. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Ok. Pessoal, a gente tem um restinho aí, alguns minutinhos aí finais da aula. Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Deixa eu dar novamente o aviso que eu dei no início da aula sobre as provas, que agora tem mais gente na sala. As provas de vocês vão acontecer no dia 27 ou 28. Vocês têm que escolher o dia que vocês vão fazer. No dia que vocês decidirem fazer, no dia 27 ou no dia 28, vocês têm que fazer as 3 provas que vocês têm para fazer no mesmo dia. Ou seja, quem escolheu para fazer no dia 27 tem que fazer a prova de Química, Introdução à Engenharia e Formação Geral no mesmo dia. Qual que é o horário da prova? Vocês podem entrar a partir das 6h25, que a prova já vai estar liberada para vocês. E aí vocês têm das 6h25 até as 10 horas, né, para fazer as 3 provas. Tá certo? Então, vocês têm aí esse tempo para fazer as 3 provas. Sobre o agendamento, que teve algumas pessoas, e eu fiquei de dar esse retorno para vocês sobre o agendamento. Vocês não vão precisar fazer o agendamento, tá certo? Vocês podem entrar direto lá pelo AVA, vai ter um quadradinho daqueles, igual tem das unidades, logo que você entra na matéria, né? Logo que você entra na matéria, tem os quadradinhos lá. E vai ter um quadradinho avaliação. Nesse quadradinho avaliação, vocês vão entrar,
vai ter algumas regras da prova, né? Que é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. E aí vai ter lá, iniciar questionário. E aí vai ser no mesmo formato desses questionários que vocês fizeram. Jonathan perguntou, quantas questões? No total são 45 mesmo, Jardel, mas cada prova, vocês vão fazer cada prova, uma de cada vez, né? Cada prova tem 15 questões, tá certo? Então, como são 3 provas, vai dar esse total de 45 aí. Caroline, sobre os trabalhos de amanhã, como vai ser? Caroline, esse trabalho... Pode perguntar. Pode falar. Cada matéria vai ter a prova específica da matéria ou vai vir tudo